presença, pelo seu convite. Muito obrigado por aceitar. Eu acho que a galera, como um todo, não conhece muito você. Eu peguei uma fase aí, quando eu estava entrando nos jovens, ainda era mais bem adolescente, pequenininho. Mas eu creio que tudo o pessoal fala de você, pelo seu conhecimento, do que você traz, que vai agregar muito pra gente. E sinta-se à vontade, a nossa casa é um lugar que você conhece. Deus abençoe sua vida. Obrigado, viu? Boa noite. Boa noite, pessoal. Beleza? Muito bom estar aqui. Isso aqui é minha casa, gente. Eu gosto muito daqui. Me sinto muito bem, muito em casa aqui, quando eu sou convidado a estar com a galera aqui. Bom, quantos aqui não me conhecem? Não me conhecem, não tem. Maravilha, mais da metade. Que legal. Bom, meu nome é Diego Bendassoli, sou professor de Educação Socioemocional. Me converti ao Senhor aqui nessa igreja há 18 anos atrás, acho que foi. Faz a conta aí, foi em 2004. Eu entrei aqui no dia 8 de maio de 2004. 19 anos, acabou de fazer 19 anos. Eu entrei aqui e entrei nessa onda com os jovens. O Juliano Sguinieri, vocês conhecem o Juliano Sguinieri, foi meu líder de jovens. Então eu tenho um carinho muito especial por essa igreja, por esse lugar, por esse altar, inclusive, onde eu fui tão ministrado durante tantas vezes na minha vida. Deus me deu a oportunidade de fazer muitas coisas, de viajar para muitos lugares. Já estava já estou com o meu passador de slide aqui. E Deus me deu a oportunidade de fazer muitas coisas legais, assim, a partir desse momento que eu frequentei aqui. E, enfim, eu tenho uma história com a Igreja Quadrangular em geral, tanto aqui quanto no Paraguai também, no Chile. Fiz trabalho missionário pela Quadrangular do Chile, muitos trabalhos, na verdade, pela Quadrangular do Chile. Inclusive um deles foi um dos que mais marcaram a minha vida, que foi o terremoto do Chile em 2010. Eu estava trabalhando lá como missionário pela Quadrangular e foi uma experiência muito, muito legal, muito rica. Eu guardo com bastante carinho todo o relacionamento que eu tenho com o pessoal da Quadrangular, tanto daqui quanto do Chile. Então, os laços nossos são eternos, espirituais e eternos, tá bem? Eu gosto muito desse relacionamento com o pessoal. Inclusive, eu sou hoje, trago minha saudação da igreja, que eu sou membro hoje, que é a Comunidade da Esperança, Igreja do Nazareno, Comunidade da Esperança. E vamos hoje falar sobre emoções, gente? Esse tema aí, gostei muito da divulgação que os jovens fizeram, do envolvimento de vocês para poder fazer essa divulgação, muito show. E eu espero que vocês saiam daqui essa noite com mais conteúdo que vocês entraram nesse sentido psicológico de falar, Quantas coisas que nós podemos pensar sobre nós mesmos e às vezes não conseguimos encontrar palavras, não conseguimos às vezes dar uma definição. Essa noite eu quero trazer para vocês algumas definições para vocês pensarem no seu mundo interior, ok? Então, começando aqui, por que falar sobre emoções é tão importante? Por que falar sobre inteligência emocional? Todo mundo fala hoje sobre inteligência emocional. Eu direto estou sendo chamado para falar sobre inteligência emocional. Tanto se toca nessa tecla das emoções. Porque foi descoberto, na verdade, que o nosso mundo interior, nosso universo interior, ele repercute muito na nossa vida. E define muitas coisas na nossa vida. Talvez você esteja mal internamente, isso reflete em sua vida como um todo. Reflete em sua vida em todas as áreas. É como se tivesse um dedo machucado, uma anedota meio bobinha, mas não é só uma pessoa está com um dedo machucado e ela põe o dedo no rosto, dói. Sabe, tem uma piadinha seguinte, eu contei errado, tudo bem. Não sinto em casa, tá? Então, vamos lá, começando de novo. A pessoa fala, doutor, onde eu coloco o meu dedo dói? Dói meu braço, dói minha perna, dói o meu rosto, dói minha cara, dói meu queijo, dói minha... Como é que eu acho estranho? O que está doendo? Eu falei, é o dedo que está doendo. Porque onde a pessoa está colocando o dedo machucado dela, a dor, na verdade, vem do dedo, não vem do lugar onde ela está colocando o dedo. Tratando de nossas emoções, às vezes, é mais ou menos a mesma coisa. Quando você não está bem emocionalmente, qualquer coisa que você venha fazer, talvez tenha essa dor, tenha essa coisa incômoda. Então, falar das nossas emoções é importante porque são coisas do nosso mundo interior que repercutem em todas as áreas da nossa vida. Estão comigo até aqui? Beleza? Gente, eu sou professor, então toda hora eu pergunto para dar essa devolutiva, tá? Toda hora eu chamo, galera, eu sou professor de adolescentes, por minha mão passam 800 adolescentes por semana, então eu lido muito bem com a vibe de adolescentes. Então toda hora eu chamo atenção, galera, estão comigo aí, beleza? Para ver se vocês estão na mesma sintonia. Porque às vezes o crush está chamando no celular,
né? E você se distrai. Então, tem uma frase aqui que eu quero citar, do meu amigo Pachecão. Alguém conhece o Pachecão, gente? Não, né? Pachecão é um cara espetacular, é um amigo meu. Ele ficou muito famoso no Brasil na década de 90, porque ele fazia parte... Obrigado. Glória a Deus. Gostei da caneca, viu? Essa frase do Pachecão diz aí: o que é invisível é mais importante do que é visível. O Pachecão, ele é um professor de física, que ele era ateu, até que um dia Deus falou com ele através de algo invisível. Certa vez, ele é católico, até então ele era ateu, e um dia ele foi até a igreja católica e ele colocou a mão no ostensório, onde estavam as hóstias e tudo mais, e não tinha nada ligado na tomada. Ele fala, ele sentiu um calor vindo na mão dele. E ele fala que Deus falou que ele existe a partir dessa experiência sobrenatural, que é uma fonte de energia, uma fonte fria emitindo calor sem nenhum contato de energia elétrica. E ele falou que isso marcou muito a vida dele. E eu gostei muito dessa entrevista que ele deu. E ele, nessa entrevista ele citou que ele entendeu a questão da invisibilidade de Deus e como as coisas invisíveis são mais importantes do que as visíveis. E eu quero puxar isso para nossas emoções, porque realmente as nossas emoções não são possíveis de ver, mas elas são muito importantes. Talvez as emoções são mais importantes do que as próprias reações que nós vamos ter. Porque quando nós administramos bem as nossas emoções, nós conseguimos repercutir de uma melhor forma a nossa expressão. O Pachecão, inclusive, então, ele cita isso aí, que o invisível é mais importante que o visível, até com uma foto minha com ele aqui. Aí, nós dois aí. O cara é espetacular. Sigam ele nas redes sociais, gente, @professor Pachecão. Ele já deu entrevista no Jô Soares. É um cara espetacular, eu me orgulho muito da nossa amizade. Um cara que me incentivou demais a ser palestrante, me incentiva demais, toda hora me dá uma palavra de ânimo, de alegria. É um cara... A história dele foi fenomenal, se você pesquisar, gente, ele foi sequestrado. É uma história maluca. E, bom, nós de uns anos para cá temos construído uma amizade muito legal. Bom, então, dito isso, de onde vêm as emoções? De onde vêm essas emoções que são tão importantes? Pessoal, isso talvez mude muito a sua compreensão da sua emoção. Perceber de onde ela veio, talvez mude muito a sua compreensão em geral sobre elas. As emoções não vêm de um arrepio, as emoções não vêm necessariamente do capeta. Vocês vão entender o que vai vir, se a gente espiritualizar algumas coisas, vocês vão entender de onde vem algumas emoções que você fala, nossa, isso não é de Deus. Porque, na verdade, as emoções vêm de uma coisa, uma palavra, que são os pensamentos. Você sente alguma coisa, primeiro você pensou. Você teve uma emoção, primeiro você pensou. Você agiu, para você ter agido, houve uma emoção que foi gerada por um pensamento. Tudo começa com o pensamento. O pensamento é a raiz de toda a filosofia das ciências humanas. A menor parte, eu até gosto muito de uma frase do Dr. Augusto Cury, eu trabalhei com o Dr. Augusto Cury durante um tempo. Ele fala que a menor partícula da biologia, qual é? A célula. A menor partícula da física é o átomo. Alguém falou átomo aí? É da física. A menor partícula da física é o átomo. A menor partícula das ciências biológicas, da biologia, é a célula. E a menor partícula das ciências humanas? O pensamento. Se você picar as ciências humanas até o final, você vai encontrar a primeira coisa que origina as ciências humanas é o pensamento. Então, tudo começa com o pensamento. Tratando-se de seres humanos, ciências humanas, a raiz é o pensamento. Tudo que foi criado por seres humanos, a raiz é o pensamento. Até aqui estamos juntos? Ok? Então, a emoção é gerada pelo pensamento, que gera, aí sim, geram as emoções. E as emoções, como subproduto, são os sentimentos. O pessoal tem muita dificuldade, as pessoas têm muita dificuldade de entender a diferença entre emoção e sentimento. Existe diferença. O sentimento, ele é resultado da experiência emocional. Se você sente alguma coisa, primeiro você passou por uma emoção que te fez sentir isso. Então, por mais que ande de mãos dadas, emoção e sentimento, na verdade, uma é subproduto da outra. Logo, o sentimento é subproduto da emoção. Ok? Então, tudo que você sente, você sentiu, é amor, é isso, é raiva. Esse sentimento
Feelings, em inglês, né? Vocês assistiram o filme Divertidamente? Vai lançar o 2, né? Quer dizer, tô louco. Filme Divertidamente, ele é tão legal porque, caso vocês não saibam, o consultor para fazer esse filme, o cara que foi consultado para fazer esse filme foi o Paul Ekman. Paul Ekman é um dos caras mais especialistas em emoções do planeta. E ele estudou que ele tem a teoria dele das emoções básicas, que são as 5 que aparecem no filme: alegria, tristeza, ódio, raiva e medo. Alegria, tristeza, raiva, nojo e medo. São as 5 emoções básicas. Né? Hã? Qual vai ser? Não falaram? Não falaram ainda? Eu acredito que tenha uma variação aí que vão acabar pegando uma ramificação de alguma dessas emoções. Mas as 5 emoções básicas que aparecem são essas que o Paul Ekman que ajudou a fazer esse filme. Inclusive consultaram ele para que ele pudesse passar para a ideia do filme Divertidamente uma coisa que faça sentido para todos os seres humanos, que é que a galera assiste e fala, cara, realmente é assim que acontece na minha cabeça. Ok? Então todos nós temos essas 5 emoções básicas. E, gente, isso vale para qualquer cultura do planeta. Pode ser aqui para a gente desse jeito, pode ser na Índia. É a mesma forma, são as emoções básicas. A questão do nojo, né, que o personagem do filme é a Nojinho, né, que parece um brócolis, né, esse filme é muito legal, né? A Nojinho, mas o nojo, para a gente pode ter asco de alguma coisa aqui, né, um osso, um asco, um nojo, uma ojeriza de alguma coisa, que para outras culturas não seja, mas nessa cultura eles também têm nojo de alguma coisa. Ok? Então, até inclusive foi aqui, quando teve um seminário de missões, no ano 2000, do ano 2000, Guaraná com bolha. Há muito tempo atrás eu vi um seminário de missões aqui que uma vez veio um missionário que tinha trabalhado na Caxemira, na Índia. Ele falou que eles estavam comendo uma vez num refeitório, eles estavam usando as mãos para comer, como todos estavam comendo, só que eles estavam usando as 2 mãos. A mão direita e a mão esquerda. E o pessoal da Índia começou a ficar incomodado porque eles estavam usando as 2 mãos. Por quê? Eles só usam a mão esquerda para comer, porque a direita eles usam para se higienizar. Então eles sentiram um nojo, não por estar comendo com a mão, mas por estar comendo com a mão direita, porque para eles a questão da mão direita eles usam para higienizar e a esquerda para comer. Olha que coisa maluca. E a gente, né? Eles não entendem que a gente não usa a mão para se higienizar. Entende? Então é a cultura. Mas o sentimento, por mais que o estímulo, guarda a palavra estímulo, que eu vou usar ela várias vezes durante a nossa palestra aqui, o estímulo, ele muda, mas a emoção existe em todas as culturas. Ok? Beleza? Então, o sentimento é um subproduto da emoção. E essas emoções, esses sentimentos, eles geram ações. E ações geram consequências. Esse consequências eu nem ia colocar porque é óbvio, né, gente? Eu coloquei hoje à tarde, revisando os slides para apresentar para vocês, eu coloquei essas consequências porque, de fato, é chover numa olhada falar que toda ação gera uma reação. Só que tratando-se de jovens e adolescentes, é legal citar isso. Então, olha a importância do pensamento. O pensamento, ele gera uma emoção, que pode gerar um sentimento, ele gera um sentimento. Isso gera uma ação, que essa ação tem uma consequência. Então, a importância de falar sobre as emoções, seu mundo interior, é extremamente importante. E por isso que o título dessa palestra é E aí, por dentro? Como é que você está? Para além dos stories, para além dos curtir, será que você, por trás, por dentro, você não está querendo aparentar uma falta? Sabe que a psicologia positiva diz, que é uma linha do Martin Seligman, até você está aí aqui na nossa palestra, todo excesso, ele denota uma falta. Quando você vê alguém com excesso de alguma coisa, um excesso de qualquer característica, bom ou ruim, você está vendo uma falta de alguma coisa. A pessoa que gosta de mostrar-se muito, por exemplo, fisicamente, vamos dizer assim. Pessoas que de repente mostram demais o corpo. Denota uma falta, às vezes, de autoestima que ela está buscando ali, naquelas imagens. Ela quer os likes. Quando vê pessoas que são muito arrogantes, é culpa dela ser arrogante? Em parte, mas tem uma máxima da psicologia que diz que ninguém dá o que não tem. Talvez ela não aprendeu a ser diferente. Ela aprendeu a ser arrogantona mesmo. Uma pessoa que talvez é muito pegajosa, sabe? Pegou uma pessoa muito açúcar. Talvez faltou alguma coisa aí. Ela encontrou naquela pessoa uma maneira de ela canalizar a linguagem de amor dela, que é um toque físico.
Entende? 5 linguagens do amor é o assunto para outra palestra, tá? Mas eu gosto muito desse tema também. Eu falei, inclusive, há 15 dias atrás, eu falei para uma reunião de homens da quadrangular aqui, da outra quadrangular aqui, bairro próximo, né? Mas talvez a pessoa canalizou a linguagem de amor dela daquele jeito, sem pegajosa. Então todo excesso denota uma falta. Quando a gente entende isso, a gente começa a perceber um pouquinho que dentro de nós todos temos um universo interior que é bem plural, ok? Então vamos seguir. Como lidar com esses pensamentos, então? Primeira coisa, identificar o estímulo assim que ele acontece. Uma das ferramentas importantes. Está nervoso, tem dificuldade de lidar com suas emoções? Primeira coisa, identifica na hora que aconteceu. Opa, aconteceu. Liga o alerta. Eu acho que aí, inclusive, vamos espiritualizar um pouquinho, já que estamos numa igreja, já que estamos num púlpito. Se tem um lugar que eu respeito, a gente é púlpito de igreja. Viu? Mas vamos espiritualizar um pouquinho. Eu acredito que o Espírito Santo ele age exatamente nesse ponto. Te trazendo a luz no silêncio do seu ser, no seu âmago, ele se manifesta e fala, atenção, é aí, ó. Olha o estímulo aí. Na hora que acontece o estímulo, na hora que acontece você, opa, se liga. O ideal, gente, é nós, na hora que identificarmos, já agimos. Tem uma frase de Martinho Lutero que eu gosto muito, que ele fala que você não consegue impedir que pássaros voem sobre sua cabeça. Só que você consegue impedir que ele pouse e faça ninho. Ok? Eu não consigo impedir que um pássaro voe sobre a minha cabeça, mas eu consigo impedir que ele faça um ninho na minha cabeça. Pousar ele até consegue, mas ficar ali depende de mim, da minha ação. Então, em outras palavras, eu não consigo impedir que uma emoção passe por mim, que um estímulo me alcance, uma emoção apareça, mas ela permanecer gerando consequências em mim, é minha obrigação tomar as atitudes. Estão comigo aqui? Então, tudo bem passar um pensamento. Passa cada pensamento na gente. Na nossa cabeça? Ou só na minha? Vocês são super crentes, então, tipo... Tem coisas que passam na nossa cabeça. Pensamentos absurdos, loucos. A gente fica, caramba, como é que vem esse pensamento? Mas porque nossa mente ela é um órgão, gente, o cérebro ele é um órgão, assim como o coração. O coração ele não para de bater se você mandar. Para. Para de bater, coração. Capaz, ele não para. É o trabalho dele, pulsar sangue no corpo inteiro. Assim também nosso cérebro, a função do cérebro é pensar. Por isso que nós pensamos até quando estamos dormindo. Por isso que geram sonhos. E os sonhos são malucos, os sonhos não têm regras, né? Você está navegando com um barco, um remo é verde, outro remo é azul, de repente você encontra o Silvio Santos com um caiaque, daqui a pouco o Neymar está numa bicicleta numa ilha, você para jogar com ele, mas não é mais o Neymar, já é a Elba Ramalho cantando uma música do Roberto Carlos. Sabe, não tem nenhuma conexão. Porque o cérebro ele descansa, é hora de o cérebro criar. Tanto que no filme Divertidamente, os sonhos se passam em Hollywood, né? A ideia do filme lá do Divertidamente. Até eu pirei agora, gente, cada coisa desse sonho maluco. Talvez alguém sonhe hoje com um caiaque, Roberto Carlos, Neymar. Mas, o que eu quero dizer? O cérebro, ele é um órgão, e a função dele é pensar. Até fazer um comentário que não está no meu script, tá? O cérebro, como órgão, ele também adoece. Também fica dodói. Também fica doente. E a gente tem que aprender a respeitar, inclusive, a necessidade de buscar um médico de saúde mental quando for necessário. Os psicólogos e psiquiatras existem para isso. Nem toda doença de cunho psicológico mental vem do capeta. Porque os sintomas às vezes são semelhantes. E por meus sintomas espirituais e emocionais serem semelhantes, as pessoas às vezes canalizam muito espiritual e essa mulher. Às vezes as pessoas que têm uma necessidade de tratamento psicológico precisam ser encaminhadas para um tratamento psicológico. E eu acho muito bacana quando pastores têm essa noção e falam o seguinte: você não precisa de uma sessão de descarrego, meu irmão. Você precisa vir fazer terapia. Antigamente, hoje em dia, graças a Deus, pelo acesso à informação, as pessoas estão mais bem instruídas a respeito disso. Mas não muitas décadas atrás, espiritualizava-se todas as doenças emocionais. E falava-se que a pessoa crente não pode ter depressão.
Onde é que está isso na Bíblia, meu irmão? Se o próprio Elias, que matou profetas de Baal à espada, 400 negros, o cara depois disso aí, uma mulher, uma filha do cão chamada Jezabel, ameaçou ele, e o cara entrou em depressão, você está falando que você não entrou em depressão, então? Se o próprio Elias entrou em depressão. Vai ler a Bíblia, larga a mão de falar bobagem. O crente pode ter doença mental? Sim, infelizmente, porque o cérebro é um órgão que também adoece. As pessoas ficam espiritualizando com os não sei o que, está triste, ok, está triste, não sei o que. Primeiro você tem que se conhecer, por isso que a chave é o autoconhecimento. O que está acontecendo comigo? Estou precisando de ajuda, estou precisando desabafar? Estou precisando de uma dose de endorfina, vou praticar esportes, vamos caminhar? Sabe que isso é uma ferramenta muito importante, viu? Às vezes a gente fica fazendo sem nada, a gente às vezes fica sem fazer nada, sem praticar um esporte. Gente, nosso corpo é uma farmácia bioquímica. À nossa disposição. Tem substâncias que são geradas pelo nosso cérebro, que são ativadas pelo nosso comportamento, que está à nossa disposição. A atividade física é uma delas. Gera endorfina, gera prazer, daqui a pouco você está viciado naquilo, uma delícia. Dona Antônia que o diga, minha mãe, ela está caminhando para cá, todo dia está caminhando. Gente, minha mãe venceu um câncer, cara. Uma salva de palmas para ela, gente. Glória a Deus pela sua vida. Para quem não sabe um pouquinho da minha história, dia 15 de maio agora, daqui 15 dias praticamente, vai fazer 2 anos que esse cara aqui foi atropelado por uma moto que quebrou as 2 pernas. Pessoas mais próximas a mim sabem. Tá aqui, tem 2 amigas, a Fran, tá também a Fernanda ali, tem mais gente assistindo pela internet. Oi pessoal, eu deixei ali, tem muitos falando, vai transmitir online? Aí eu fiquei sabendo que vão gravar, mas eu falei, o pessoal tá ansioso, deixa eu transmitir online. Ah, tá bom, transmitir online. Depois eu pego a filmagem para você também, fazer uns cortes. Mas eu quebrei as 2 pernas, no que eu estava na cadeira de rodas, e minha mãe foi diagnosticada com câncer. Se não fosse a gente cuidar disso aqui, galera, nem eu nem ela estaríamos em pé hoje, não é verdade? Graças a Deus o Senhor nos sustentou. Eu olho as fotos da minha mãe de touquinha e eu com as minhas pernas todas estraçalhadas, a gente não se reconhece, nem parece que a gente passou por isso. Porque o Senhor nos sustentou com a mão dele. Mas também porque a gente cuidou das nossas emoções. Agora que eu voltei a correr, minha mãe voltou a caminhar e está caminhando todo dia, eu também estou na academia direto. Gente, isso gera substâncias no seu cérebro, no seu corpo, que te sustentam, que dão satisfação, endorfina. Às vezes dá orfina, né? Você está puxando fio. Uma amiga minha falou, minha dose de orfina por dia. Endorfina é uma substância que dá prazer. Tá? Que é gerada pelo movimento físico. Você puxa um ferro, tal, você gera um movimento físico, você gera essa substância que é liberada pelo cérebro. Se eu falo que nosso cérebro é uma farmácia bioquímica. Dentro de nós é produzida essa substância de prazer. Então, quando você pratica exercício físico, gera essa endorfina. Minha amiga fala que é ódio-orfina, que você não está com vontade de ir na academia, mas tem que ir de ódio. Você vai só com a força do ódio. Né? Mas, temos que respeitar essa questão das emoções existirem, nós entendermos que elas existem, que nosso cérebro produz substâncias, e nós temos que saber lidar com esse cérebro em funcionamento, em movimento. Lembre-se, se você tem dor de dente, você vai ao dentista. Está com problema nos olhos, vai ao oftalmo. Está com problema no coração, vai ao cardiologista. Está com problema no cérebro, de substância, vai no pastor? Você pode ir ao pastor, mas se o pastor identificar que de repente não é um problema de natureza espiritual, e sim de natureza emocional ou neuroquímica, tem que encaminhar para um profissional. Ok? Eu levanto essa bandeira da razão. Gente, espiritualidade existe? Existe. O mundo espiritual existe? Ele é mais real que o banco que está sentado. Capeta existe? Ops existe. Mas também existe a razão de pensar, peraí, eu estou com uma falta de substância no meu cérebro, preciso fazer um tratamento e está tudo bem. Você não é menos espiritual porque você procura o médico. Ou você vai orar para a sua dor de dente passar. Ou você vai para o dentista. Entendeu? A relação é a mesma. Jesus mesmo disse, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Se nós precisamos de médicos, vamos atrás dos médicos. Mas se é questão espiritual, aí se apega com Deus. Quando é questão espiritual, Deus pode curar alguém de uma depressão, sim ou não? Sim. Sim. Ele pode todas as coisas. Ele pode.
Mas às vezes ele pode usar pessoas para isso, médicos. Pode usar irmãos para isso, amigos. Estão comigo aqui? Não estou falando nenhuma coisa fora da palavra, gente. Ok? A gente tem que entender que tem que usar a razão. Tem que usar a razão. Tem coisas que são espirituais, mas tem coisas que são químicas do cérebro. Tem uma pregação, inclusive, do pastor Silas Malafaia, que ele é psicólogo, inclusive formado, tem CRP. O Silas Malafaia, ele fala, tem uma pregação dele chamada Vencendo a Depressão, uma coisa assim. É espetacular, é 1h30 de pregação. E ele fala com base bíblica e fazendo conexões com a psicologia direta. Eu acho massa. Então, assista depois. Ele cita Elias, ele pega a história de Elias e mas assim, limpa a história de Elias, assim, conectando princípios de psicologia com a palavra. É espetacular. Eu tirei muito do que eu estou falando agora aqui dessa pregação. Tá? Então, procure depois, enriqueça seu arsenal de conteúdo a respeito disso. Tá? Aponto só um parêntese maior aqui, mais um parêntese. O apóstolo Paulo fala que nós teremos um culto racional. Não é verdade? Usarmos a nossa razão. Então, a gente emociona muito e a gente usa a nossa razão. Vamos usar a nossa razão. A razão, ela alimenta a fé. As pessoas acham que, não, quando a gente começa a racionalizar. Não. A gente tem que ter um culto racional, não um culto emocional, de arrepiar, e tal, e virar o mesmo babaca da porta para fora da escuderia. Ok? Vamos seguir. Outro ponto é, deixa eu citar uma coisa que não está aí. Até que hora a gente tem, gente? Só me avisa, tá? Que eu vou longe. Se me faltar 10 minutos, eu faço tipo, meu Deus. Já falta 5 dias. O cara fala, eita. Aristóteles, ele diz o seguinte: qualquer um pode se zangar. Qualquer um pode ficar irado. Mas ficar zangado ou irado com a pessoa certa, no momento certo, nas condições certas e na intensidade certa, isso não é qualquer um que consegue fazer. Qualquer pessoa pode se zangar, ficar brava, só que você fazer isso na intensidade certa, no momento certo, com as características certas, na intensidade certa, é isso que o bicho pega. É aí que a gente tem que aprender. Vai ficar irado? Vai ficar zangado? Ok, mas saiba até que ponto você pode ficar. A própria Bíblia que você carrega aí, ou no seu celular ou na sua mão. A própria Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Você pode até ficar aí zangado, mas a partir do momento que o seu zangar-se começa a ofender princípios do Senhor, você atenta aí. Tudo bem você ficar nervoso, mas não é tudo bem falar palavrão. Tudo bem você ficar transtornado com alguém, mas não é tudo bem você passar a perna na pessoa depois. Tudo bem você ficar bravo com uma atitude que uma pessoa agiu com você, teve uma pessoa que pisou na tua bola. Nossa, tudo bem você ficar bravo com ela, mas não é tudo bem você armar uma cilada, uma vingança contra ela. A vingança nunca é plena. Já diria, né? 1 Madruga, capítulo 5, versículo. Quem sabe essa frase é do Chaves, tá, gente? Já entregamos nossa idade, né, galera? Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Madruga, que bom que eu estou sozinho. Ufa! O seu Madruga fala, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. É verdade. Não podemos. Quanto mais você se vinga, você está. Gente, fala para vocês. Pega a chave para poder ficar mais próximo, para ser mais íntimo. Quando você rebate uma ofensa de uma pessoa, você está mostrando para todo mundo que você é igualzinho a ela. São Tomás de Aquino, um dos grandes cristãos históricos, ele disse o seguinte, que se eu não perdoo uma pessoa, existem 2 pessoas más. Se eu não perdoo, eu estou tentando buscar a palavra correta, mas é mais ou menos isso. Se eu não perdoo alguém, aí existem 2 pessoas más. A pessoa que me causou o dano e eu. Okay? Se eu for falar de perdão aqui também, gente, inclusive perdão, eu não vou citar isso, mas vou citar, tá? Posso, empresta aqueles. Tem um banquinho aqui, não, esse aqui é de vidro, que pode quebrar. Vou usar esse extintor, tá? Vou usar um extintor. Nunca usei um extintor na minha vida, numa administração de palestra. Sempre tem a primeira vez. Né? Imagina que isso aqui é o peso que eu sinto por alguém ter feito mal para mim. Alguém pisou na bola. Faz de conta que esse negócio está muito pesado. Eu fico,
que a pessoa fez comigo? Ela fez aquilo comigo, mas ela não merece o meu perdão. Ela não merece. Eu nunca vou perdoar ela. Não vou perdoar mesmo. Essa pessoa não merece o meu perdão. Mas que raiva essa pessoa que me fez isso. Mas perdoar? Jamais. Quem está carregando o peso? Eu. Às vezes a pessoa aí está andando livre, leve e solta pela sociedade. Você se dá conta que você está carregando um peso por falta de perdão. Logo, o perdão, a decisão de perdoar, é um peso que você deixa de carregar. Você se endireita, se apruma e segue em frente. Você não continua mais com aquele peso, você não fica mais dormindo com o inimigo na tua cabeça, alimentando esse peso. Não, eu decido deixar, eu decido perdoar, eu decido deixar esse peso e seguir a minha vida. Se eu ficar, não, eu não perdoo, ela não merece meu perdão. Ela pode até não merecer, mas você também não merece carregar esse fardo, meu irmão. Ele não merece perdão, mas você merece perdoar. O perdão é mais para você do que para ele. O perdão é muito mais para você do que para outra pessoa. Então, larga esse fardo. Larga esse fardo. Deixa eu devolver aqui, senão a brigada briga da gente. Ok? Outra técnica para poder lidar com os pensamentos. É uma técnica do meu ex-chefe, Dr. Augusto Cury. Ele fala muito sobre isso nos livros dele. Duvidar, criticar e determinar. Eu não sei exatamente se é essa teoria dele, mas ele divulga isso pra caramba nos livros dele. Para mim é dele, de tanto que ele fala. Mas o Dr. Augusto Cury fala que quando vem um estímulo, a primeira coisa que tem que fazer é duvidar do pensamento. Será que o que eu estou pensando ali é real? A nossa mente mente para isso. A nossa mente conta mentiras. Nem todas as bobagens que nós pensamos têm um fundamento. Às vezes são só realmente bobagens. Quem já pensou alguma coisa e falou, nossa, passou pela minha cabeça um negócio, mas é tão absurdo. Quem já pensou uma coisa e falou, nossa, minha mente me ultrapassou. Ok? Em Jeremias, na Bíblia, Jeremias ele fala, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E absurdamente corrupto. Nosso coração, nossos sentimentos, nosso mundo interior, ele pode nos enganar, porque nosso interior pode criar imagens, criar coisas. A nossa mente pode mentir. Ok? Por isso, a primeira coisa, duvidar. Será que o que eu estou pensando procede? Será que o que eu estou pensando tem alguma razão de existir? Será que o que eu estou pensando é verdade, de fato, ou é uma criação absurda na minha cabeça? Depois você critica, você contra-argumenta esse pensamento. Fala, pera, não, isso não é verdade, isso é outra coisa na minha cabeça. E depois, por último, você determina que você não vai pensar naquilo lá, você vai substituir o pensamento. E aí que eu entro na parte que eu costumo falar, que é a questão do princípio da substituição. Momento quiz. Fazer um momento quiz para nós. Eu vi que você gostei da dinâmica que vocês fizeram aqui no começo. Momento quiz. Princípio da substituição. Vamos lá. Responda a pergunta. Cabeça vazia? Vamos lá então. Cabeça vazia. Oficina. Alternativa A. Do diabo? Alternativa B. Do Alzheimer? Doença de Alzheimer, mal de Alzheimer é uma coisa séria, gente, mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, tá? Isso que eu coloquei aqui, com todo respeito a quem tem mal de Alzheimer, tá? Mas coloquei que não é para brincar, não. Vocês vão entender por quê. Alternativa C. Dos maus pensamentos? Ou alternativa D. Todas as alternativas anteriores? Qual a alternativa, gente? Alternativa D. Certa resposta. Gente, se você quiser limpar um pensamento ruim da sua cabeça, você não pode deixar sua cabeça vazia e colocar alguma coisa no lugar. Isso que eu quero chegar. Pensamento ruim não vai embora assim de boa não e a cabeça fica vazia não. Se ficar vazia, vai voltar, ele vai voltar. Então, cabeça vazia tem que ser ocupada depois com alguma coisa. Tem que ser ocupada com algum pensamento. Tem que ser ocupada com alguma coisa que venha preencher essa lacuna. O pensamento ruim está aqui. Se ele sair,
pensamento bom está aqui e não entra na sua cabeça, o negócio fica vazio e esse pensamento ruim vai voltar. Pensamento ruim saiu, coloca alguma coisa no lugar. Princípio básico de tratamento de pessoas com dependência química. Por que vocês acham que em clínica de reabilitação de dependentes químicos tem horta, tem recreação, terapeuta ocupacional, um monte de coisa, livros? Por que vocês acham que os caras não ficam sem nada para fazer? Tem que colocar os caras para trabalhar, para cuidar de uma horta, para cuidar de... Eu visitei uma clínica de reabilitação uma vez, lá em Lages, Santa Catarina. Era dia do meu aniversário. Eu lembro que eu estava lá em Santa Catarina e eu conheci um cara, ele me convidou para visitar a clínica, era bem no meu aniversário, eu apresentei uma esquete lá para eles, mostrei para eles. E era uma clínica de reabilitação no meio de um sítio, meio do nada, frio para dedéu. Junho, frio. 2012 isso. E lá tinha cavalo para os caras criar. Cada vez tinha uma escala de cuidar do cavalo, tinha um cavalo que dar comida para o cavalo, tinha que cuidar da horta, tinha que colher feno para o cavalo. Todo mundo tinha uma obrigação, e todos os dependentes internos ali daquela chácara, de sítio, tinham uma função para fazer. Por quê? Para eles desconectarem a mente da droga. Desconectarem. Eles precisam de outra coisa, focar em outra coisa. Cabeça vazia é a oficina de tudo isso aí. Vamos pensar o seguinte, do diabo, sim, a gente meio que resume tudo isso no diabo, tá? Ah, é coisa ruim tem, né? Cabeça vazia, o capeta vai usar, né? A gente usa isso aí, tá certo, não tá errado. Mas também, cabeça vazia, eu falei que é oficina do mal de Alzheimer. Como é que acontece? Quem sabe o que é o mal de Alzheimer aqui? Ok, pode baixar. Quem já teve contato com uma pessoa com Alzheimer? Ok, então você sabe mais ou menos o que é. Para quem não sabe, o mal de Alzheimer é uma degeneração das conexões cerebrais. Que as pessoas começam a se esquecer e começam somente a conectar com memórias mais fortalecidas de sua primeira infância. Do passado, começa a lembrar somente do passado. Minha mãe, como cuidadora de idosos, já cuidou de uma senhora com mal de Alzheimer, que ela fazia a malinha dela para ir embora todo dia, né, mãe? Foi para a casa da mãe dela. A senhora que fazia isso tinha 98 aninhos. E ela queria ir para a casa da mamãe. Que já virou pó, trocentos anos. Entendeu? Mas na cabeça dela, não, quero ver minha mãe, que não sei o quê, minha mãe. E ela queria todo dia arrumar uma malinha para ir. Até que um dia ela foi, né, mãe? Aí Deus chamou, né? Também me chamou. E detalhe, gente, a mulher chamava Antônia, e minha mãe chama Antônia. Eu falava para Deus toda noite, Senhor, quando for chamar Antônia, chama a correta. Porque a pessoa chama a mãe nova. Olha só. Agora a minha oração é, Senhor, que minha mãe dure 98 anos também. Amém? Amém. Sã, consciente, sem mal de Alzheimer, né, mãe? Gente, o mal de Alzheimer, uma das causas, dizem, tá? Ainda é estudado isso, mas o pessoal fala que uma das causas do mal de Alzheimer é uma rotina sem muitos pensamentos desafiadores. A pessoa não exercita o cérebro. Então, assim, é bom você pensar, usar o cérebro para pensar coisas fora da rotina. Por isso que dizem até que uma das coisas que evita o mal de Alzheimer é as pessoas fazendo palavra cruzada, porque exercita o cérebro. Fica tentando lembrar das coisas, ou fazer leituras. Tem pessoas que chegam aos 90 e poucos anos e chegam sãs, inteiras, com a razão plena. Lembra de coisas, faz cálculo de cabeça. Mas tem pessoas que não, que entram nisso aí e começam a degenerar. E gente, eu tive uma ex-namorada, que o pai dela teve um mal de Alzheimer. Eu acompanhei de perto, assim, a tristeza da minha amiga. Porque, na verdade, quem sofre é a família. Porque a pessoa está em Nárnia. Ela está no mundo dela. Ela está, asma no guarda-roupa. Ela está no Nárnia dela. Mas quem sofre é a família. A ex-namorada teve que mudar de casa, porque ela não aguentava mais o pai perguntar quem ela era. Quer ser uma coisa mais assustadora? Esse pai dela era pastor do quadrangular, lá no Chile. Ela sofreu demais, mudou, comprou um apartamento e foi morar no centro. Saiu da casa dela. Porque ela sofria demais com a questão de toda hora o pai dela falou, quem é você? Toda hora, quem é você? Estou muito susto agora, né? Vulto. Então, maus pensamentos? Sim, cabeça vazia, os maus pensamentos podem voltar.
Então, tudo isso aí, todas as alternativas estão corretas. Cabeça vazia é oficina de realmente questões espirituais, também do mal de Alzheimer, que pode de repente acometer sua mente se você deixar ela preguiçosa. Gente, sabe o que é mais louco? O nosso cérebro é programado biologicamente para não fazer esforço. O nosso cérebro é programado para duas coisas: buscar prazer e fugir da dor. A gente só quer isso na vida. Buscar prazer e fugir da dor. Ter conforto, sempre. Então, meio que tudo colabora para que a gente tenha uma vida mais relaxada. Mas a gente tem que se motivar, a gente tem que tentar tirar a gente dentro e falar, não, vamos nessa. Vamos fazer. Tá? Levantar da cama, dar seus pulos, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Seguindo aí, olha essa frase aqui, eu gosto muito dessa frase aqui. Em uma feira, você não compra produtos estragados, compra? Não. Sempre busca o melhor. Então, por que constantemente compramos para levar conosco as palavras estragadas, os olhares estragados e as emoções estragadas? Você vai na feira, você compra tudo do melhor. Você escolhe as coisas que vai levar para casa. Mas às vezes um olhar torto você compra e leva para casa. Ô, meu irmão, obrigado. Você vai a um supermercado, a uma feira, qualquer coisa, você escolhe os melhores produtos. Mas na hora que você está se relacionando socialmente, qualquer olharzinho torto, você pega assim e fica alimentando aquilo. Peraí. Será que você está cuidando mais da sua alimentação do que da alimentação mental que você está tendo? Quais são os nutrientes que você está absorvendo? O que você está deixando entrar no seu HD? No seu espaço de armazenamento mental? Qual o conteúdo que você está deixando? Gente, de verdade, já aconteceu comigo. O Espírito Santo nos ajuda muito a isso também, tá? Selecionar amizades. Não sejamos ingênuos. Tem pessoas que nos pioram. Tem amizades que nos tiram do prumo. Tem amizades que você tira ela do seu caminho e parece que o tempo abre assim. Já deixei de ter amigos assim, próximos, que a pessoa que eu não tenho nem mais no meu WhatsApp. Não mando mensagem, não falo mais nada, porque tem pessoas que eu sei que essa pessoa não me faz bem. Conversas que nos tiram do eixo. Tem uma palestra que eu dou sobre isso, que agora lembrei, tem uma analogia que eu cito nela. No ano de 2004, nas Olimpíadas de Atenas, na Grécia, teve um atleta brasileiro que estava em primeiro lugar na maratona, o Vanderlei Cordeiro de Lima. Você já ouviu falar desse nome? É o cara que acendeu a tocha olímpica nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Vanderlei Cordeiro de Lima estava vencendo a maratona, estava em primeiro lugar, correndo lá. O brasileiro para vencer a maratona, lá, a primeira vez um brasileiro para vencer a maratona, estava lá. De repente entra um louco, vestido de escocês, abraça ele e tira ele da pista, derruba ele. Durou alguns segundos aqui, aquela muvuca, se afastaram ele, deixaram ele voltar para correr. Mas no que ele voltou a correr, ele já perdeu o ritmo, já perdeu o passo, já perdeu tudo, perdeu o ritmo, perdeu o pace, a velocidade de um atleta. Depois ele foi ultrapassado porque os caras estavam vindo atrás. E ele chegou em terceiro lugar. Fazendo uma analogia com a nossa vida. Existem abraços que nos atrasam. Existem abraços que nos tiram do pódio. Existem abraços, pessoas que nos empurram do caminho. Essa analogia uma vez eu ouvi do pastor Flávio Valvassoura, lá de Campinas. Eu nunca mais esqueci. Existem pessoas que nos tiram da maratona da vida, nos empurram. Pode até ser que a gente volte para a maratona, mas nos atrasaram, fizeram a gente chegar em terceiro ao invés de chegar em primeiro. Faz sentido, né? Então, lembra que de Salmo 1, livro de Salmos, capítulo 1, fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Na roda de quem está sentando, irmão? O que estão falando no seu WhatsApp? Qual tipo de vocabulário que você usa fora daqui? O que você quer para a tua vida? Se quiser ter esse vocabulário, beleza, mas saiba que o aviso está sendo dado. Diga-me com quem andas e eu te direi para onde você vai. Essa complementação é mais dura do que essa que você falou. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Ok, mas diga-me com quem andas e eu te direi para onde vais. Seu destino também está em jogo, de acordo com as conversações que você tem. As más conversações corrompem os bons costumes.
Ok? Vamos seguir. Gente, não está parecendo muita chapuletada não, né? Está em amor, tá bom? Tá bom? Não é cajadada não, tá bom? Deixa pro Serginho da cajadada. Deixa o pastor Sérgio da cajadada. Eu só estou aqui em amor, tá bom? Completa aí. Obrigado. Eu faço isso com meus alunos, gente. Quando eu dou uma lascada neles, eu falo, gente, mas em amor, completa aí. Aí eles, tá bom, professor, a gente ama. Eu não amo. Vamos lá, então. Não como filtre estímulos estressantes. De pessoas estragadas, que eu estava falando, né? Olhares estragados, né, tal. De pessoas estragadas. Olha só essa frase do Seligman. Sentimentos como ansiedade, tristeza e raiva simplesmente não se abatem sobre nós sem que tenhamos qualquer controle sobre eles. Essa frase aqui é do Martin Seligman. Está aí. Está com 80 anos hoje já. Essa foto é mais antiga. O Seligman ele é o pioneiro, ele é o pai da psicologia positiva. Que é uma outra linha que não dá para falar muito aqui. Mas o Seligman ele tem essa linha da psicologia positiva. E essa frase nos utiliza num outro livro do Daniel Goleman, que o Seligman é citado nesse livro, que, olha que interessante, sentimentos, né, como ansiedade, tristeza e raiva, ele não se abatem sobre nós sem que a gente tenha controle. Nós podemos sim ter a opção de controlá-los, ok? Temos sim a opção de controlá-los. Deixa eu pegar aqui, eu perdi aqui. Então, o seu eu, ele pode tomar as rédeas da situação e controlar minimamente. Ele pode tomar as rédeas e falar, peraí, será que eu preciso ter esse sentimento? Será que esse sentimento é real? Será que essa ansiedade, o que eu estou com essa ansiedade? Questionar os sentimentos, é necessário questionar o sentimento. Às vezes a gente absorve tudo como se fosse, tá vindo. Por que tá vindo? Por que você teve esse sentimento do nada? Por que você teve essa baixa autoestima agora? Por que do nada você começou a chorar? Sentimento tem que ter nome e sobrenome. Mano. Eu estou tendo sentimento por causa disso. Veio o estímulo. Eu fiquei mal porque eu me comparei com fulano. Eu fiquei mal porque eu me comparei com Beltrano. Eu fiquei mal porque me veio um pensamento sobre meu passado. Eu fiquei mal porque me veio um pensamento ansioso sobre o meu futuro. Você tem que colocar um nome pingo nos is. Porque o sentimento tem que ter uma razão, um porquê. Você tem que ter pausa para você. Pausa. Não é toda hora pensar. Não dá uma pausa para poder respirar. Eu fiz teatro durante um bom tempo aqui no Franco. Já fiz teatro por muitos anos comigo aqui é Franco. No teatro a gente aprende que pausa também é texto. Se a gente pula uma pausa, a gente está pulando parte do texto. O seu cérebro tem que ter uma pausa. Tem que dar, peraí. Deixa eu pensar melhor isso aqui. Será que você não está muito acelerado, não? Será que você não está com o seu pensamento muito a 1000 por hora, não? Será que você não pode dar uma diminuída? Ou como diz aqui, uma vez teve uma série de mensagens aqui que chamava Segimenas. Não teve? Segimenas. Eu lembro disso, achava o máximo. A Mariana, não, está aí, cadê a Mariana? Ela está aí escondida. Sobe no banco, Mariana. Brincadeira. Está sentada aqui. Segimenas, eu achava o máximo esse nome. Mas, digo a vocês, diminui um pouquinho, vai devagar, ok? Às vezes você está acelerado demais. E vamos lá então, eu quero entrar numa parte aqui interessante, guarda bem isso então, os sentimentos eles não sobrevivem sobre nós sem que nós tenhamos controle. E agora eu quero mostrar para vocês um exemplo bíblico disso. Vocês reconhecem essa cena? Alguém sabe dizer que cena é essa? Aí, garoto. Qual é o seu nome? João. João falou Caim e Abel. Exatamente, Caim e Abel. Quando Caim assassinou o seu irmão Abel. No mundo só existiam Adão, Eva, Caim e Abel. Aí quando Caim mata Abel, praticamente 25% da população foi exterminada. Piada horrível, você foi horrível. Mas vocês percebem que foi horrível que ninguém riu, né? Eu acho que coloquei de jeito errado. Mas, né, a piada é a seguinte: você acha que o mundo de hoje é perigoso? Quando Caim matou Abel, 25% da população mundial foi assassinada. A tinha 4 pessoas, né? 25. Vou tentar melhorar essa piada na próxima. Gente, o que me chama a atenção dessa história? Vamos ler junto? Tá aqui, não precisa abrir não, tá? Tá aqui na versão Almeida.
Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador, agricultor. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Até tem um comentário aqui interessante. Disse-se até que Deus se agradou mais da oferta de Abel do que de Caim, porque Abel trouxe no fim de uns tempos. Está vendo ali, ó? No fim de uns tempos. Enquanto Abel trouxe das primícias, dos primeiros frutos da terra. Por isso que nós sempre falamos nas igrejas, tragam as suas primícias. As primícias para Deus. Essa palavra primícias são os primeiros frutos. Abel trouxe dos primeiros frutos. Caim trouxe do final, né? Do resto, vamos dizer assim. Ao passo que Caim, de Caim e de sua oferta não se agradou. Deus não se agradou da oferta de Caim. Irou-se, pois, atenção aí, irou-se, pois, sobremaneira, Caim. E descaiu-lhe o semblante. Presta atenção, o que descaiu o semblante? Ficar de cara amarrado. Caim visivelmente estava triste. Que tristeza. Ok? Travou. Valeu. Fui eu? Aí, beleza. Aí, beleza. Então lhe disse o Senhor. Aí o próprio Deus falou para Caim: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Por que você está de biquíni, Caim? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, se você fizer certinho, sua oferta também não vai ser aceita. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Agora atenção que está escrito aí em vermelho que eu destaquei. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gente, o próprio Deus, ele disse a Caim, até então eu entendo que foi o primeiro ser humano no mundo a se zangar a ponto de decair o semblante. Deus falou para Caim que ele tinha que ser o gestor das suas próprias emoções. Deus disse a Caim: por que você está chateado? Por que você está com essa cara amarrada? O seu desejo, essa cara amarrada, esse seu se zangar, ele vai agir contra você. Cabe a você dominar esse sentimento. Aconteceu que Caim não dominou esse sentimento. E a Bíblia diz que em determinado momento ele atacou o seu irmão no campo e o matou. Gente, eu uso essa parte para falar sobre isso, sobre a questão da gestão das emoções à luz da Bíblia, porque eu acho muito sério. A gente espiritualiza demais as coisas, mas eu tenho claro na minha cabeça, e eu falo sempre que eu acredito piamente que Deus deixou isso na Bíblia, para que a gente entenda que algumas coisas cabem a nós fazermos. Deus, ele vai ser o Senhor de toda a nossa vida, mas algumas funções ele deixa para o ser humano fazer. Cuidar das suas emoções é uma incumbência sua. Não terceirize. Quer um outro exemplo disso? Quando Jesus ressuscita Lázaro. Ele chega lá, Lázaro está morto há quantos? 4 dias? 4, talentor, vocês se lembram muito bem. Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus falou: tirem a pedra. Ah, mas está morto há 4 dias, acho que era mal. Tirem a pedra. Jesus ressuscitou o morto. Jesus poderia tirar a pedra? Sim ou não? Jesus pode tirar a pedra? Não pode. Só que ele falou para as pessoas que colocaram a pedra que tirassem a pedra. Que coisas feitas pelos homens dá para os homens fazerem. Tarefas que são possíveis o homem fazer, às vezes Deus não vai mover uma palha, porque é para o homem fazer. Deus não vai mover uma palha, uma pedra, daquilo que o homem pode fazer. Tanto que até aquele louvor que a gente canta, remove a minha pedra. Eu canto, eu gosto desse louvor. É a Barros, né? Não sei como é isso. Me chama pelo nome. Eu até brinquei uma vez, falei que era a música de quem estava com pedra no rim. Remove a minha pedra.
Me chama pelo nome, a enfermeira acordando ele. Remove a minha pedra. Ok, Deus pode remover a pedra? Sim, mas às vezes Ele quer que nós removamos a pedra que dá para a gente remover. Porque aquilo que é impossível, Ele vai fazer. Aquilo que é possível, cabe a nós fazermos. Estão comigo, gente? Ok? Ele poderia empurrar a pedra com o dedo. Soprar a pedra voa longe. Mas ele falou, tirem a pedra. E aí Lázaro, levanta-te e vem para fora. Aí Lázaro saiu. E sabe um detalhezinho dessa parte que eu acho legal também? Lázaro estava amarrado. E ele falou, desatai-o e deixai-o ir. Ele não desatou Lázaro também. Porque aqueles laços foram feitos pelos homens. Os homens podiam desatar. Laços feitos por homens têm que ser desatados pelos homens. Não tenta ficar pedindo para Deus fazer coisas que está na tua mão fazer. Fazer gestão das suas emoções é obrigação tua. Cuidar dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Cuidar daquilo que você vê, daquilo que você absorve com os seus 5 sentidos. Visão, audição, tato, olfato, paladar. Tudo isso está no seu alcance. Você escolhe o que você absorve. Você escolhe quem que você vai seguir na rede social. Você escolhe que vídeo você vai assistir no YouTube. Que série você vai assistir na Netflix. É você que escolhe, mano. Não terceiriza, não. É tua responsabilidade. Então, o pecado jaz à porta. O seu desejo, suas emoções podem agir contra você, mas quem tem que dominar isso é você. Deus nos autorizou a isso. Está lá no 4º capítulo da Bíblia. Ok? E eu quero encerrar minha palavra contando uma historinha para vocês. Que delícia, né? Eu sou uma visão desse. Eu ainda não fiz cruzeiro, ainda vou fazer. Tinha um homem que ele recebeu uma carta. Ele estava em outro continente. Imagina que ele estivesse na Europa, ele recebeu uma carta dos Estados Unidos. Existia um oceano dividindo esses dois lugares. Ele recebeu uma carta dizendo que um parente dele faleceu e tinha deixado uma herança para ele. Ele tinha que ir lá assinar os documentos e receber aquela herança. Era realmente real aqui. Ele tinha ficado sabendo que o parente tinha morrido, mas não sabia que tinha deixado uma herança muito grande, um valor bem alto. E ele estava com pouca grana na época, só estava ele e a esposa naquele lugar, e ele falou, nossa, eu preciso ir lá pegar essa herança. Ele estava com pouco dinheiro que ele tinha. Ele comprou uma passagem de ida para esse lugar, de navio. E ele tinha poucos recursos, ele e a esposa montaram um sanduíche de presunto. Eles compraram presunto que era mais barato, pegaram um monte de pão de forno, fizeram um monte de sanduíche para ele levar na viagem, para ele poder comer durante as 2 semanas de viagem. Porque o navio ia passando, por ser uma passagem que ele pegou mais barata, ia fazendo várias escalas. Então demoraria 2 semanas para cruzar o Atlântico. Geralmente o navio cruza muito rápido hoje em dia. Mas na época o navio ia fazendo várias escalas e demorava 2 semanas para ele chegar até o destino, para ele conseguir resgatar o dinheiro, fazer tudo mais. Aí ele voltava, comprava a passagem e voltava para a casa dele. Só que a condição de ida era essa. A situação dada era essa. Ele tinha somente dinheiro para passagem, pouco dinheiro para alimentação, e só comprou o ticket de alimentação, o ticket de embarque, e a alimentação dele seria os pães de forma com presunto no meio. Se despediu da esposa, falou, amor, eu volto com o dinheiro, mais um beijo, entrou no navio, e foi. Primeiro dia de viagem, segundo dia de viagem, terceiro dia de viagem, ele com pão com presunto, pão com presunto, pão com presunto. Com 1 semana de viagem, não aguentava mais comer pão com presunto. Falei, meu Deus do céu, ele sonhava com maçã, ele sonhava com fruta, ele sonhava com, sei lá, carne, ele sonhava com, não aguentava mais. Ele dava para as pessoas, ele via pão com presunto passando, ele não aguentava mais. Até que um dia ele estava sentado no convés, triste, assim, sabe? Pensando, nossa, que tempo para janta mesmo? Até que passou do lado dele o capitão, e viu o cara triste e falou, o capitão era muito de boa, sabe? Ei, senhor, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, senhor capitão, tudo bem? Viu que o cara está com cap e tudo mais? Oi, capitão. Ei, tá tudo bem? Tá gostando da viagem? Vai desembarcar onde? Ele falou, vou desembarcar tal cidade. Falta 1 semana. Ele, nem me fale, viu? O senhor está bem? O senhor está com uma cara batida? Ele falou, capitão, fala para você uma coisa.
Eu estou bem assim, que não me falta nada, mas eu não aguento mais comer o que eu só tenho, o que eu trouxe na mala. Eu trouxe pão com presunto. E eu já comi sei lá, só com presunto, não aguento mais. Aí, inclusive, se eu tiver uma maçã para mim, eu estou aceitando. Alguma coisa diferente que eu comer, não aguento mais. O capitão olhou para ele, achou estranho, falou, deixa eu só passar esse ticket de passagem. Ele pegou, tirou, pois não. Falou, senhor, o seu ticket está tudo incluído. Todas as alimentações do navio estão incluídas. Você pode comer qualquer coisa, pode entrar nos restaurantes mais chiques desse navio. O senhor tem direito a comer tudo. Olha a passagem que está escrito aqui. É a minha pergunta para você, querido. Você não está sofrendo a bordo da vida, não? Você tem direito a um monte de coisa que está dentro de você. Muitos recursos dos quais você precisa estar dentro de você. Você não está usufruindo, às vezes. Você está passando fome emocional, sendo que as emoções, a gestão das suas emoções está no seu controle. Será que você não pode fazer uma melhor gestão emocional e parar de passar essa necessidade que você julga ter? Esse homem estava passando necessidade com o ticket comprado. A alimentação dele estava tudo paga. E agora, espiritualizando um pouquinho para vocês, o Senhor já pagou o preço para a gente não sofrer mais. Vamos usufruir dessa graça? Amém? Quero agradecer vocês, gente, pelo tempo, pela disponibilidade aqui nas minhas redes sociais, meu contato, e meu site também das minhas palestras, Farol Socioemocional. E muito obrigado pelo tempo de vocês, espero que vocês tenham gostado, que vocês levem com vocês essas ideias aqui de pessoa. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado pelo convite. Foi um momento aí um crescimento muito grande. Eu acho que é isso, né? A parte emocional e a mente, ela controla tudo, né? E ela pode até determinar o nosso destino, né? Se a gente ficar preso em algo do passado, carregando um peso de uma culpa, a gente pode não chegar em algo que Deus queria para a nossa vida. Então, que a gente possa levar essa palavra para nós mesmos, dentro do nosso coração, e caminhar com isso. O que a gente pode mudar? O que a gente pode fazer diferente? O que eu estou sofrendo que eu não precisava estar sofrendo? Que a gente possa levar isso na nossa vida. A gente queria orar por você também, para abençoar, que Deus continue usando você. Feche seus olhos, tendo sua mão para a vida do dia nessa noite. Pai, nós estamos aqui com o teu filho, com o teu servo, que hoje trouxe uma palavra abençoada, trouxe um direcionamento, um estudo para a nossa vida, onde nós pudemos tirar conclusões e vamos tomar novas decisões para a nossa vida. Que através da vida dele o Senhor continue abençoando, guardando, protegendo, assim como o Senhor tem feito. Mas que o Senhor continue usando a mente, o seu coração, continue usando essa maneira de transmitir essa palavra, o ensinamento cada vez mais. E que através de tudo isso, vidas sejam alcançadas, sejam tocadas, vidas sejam transformadas pelo teu evangelho, pelo teu amor. E a partir da vida dele, possa alcançar tantas outras famílias. Continua dando saúde, continua protegendo de todo mal, todo perigo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha mais uma vez, Senhor.